Olá, muito boa noite, que a graça e a paz estejam com você. Estamos aqui mais uma vez nessa mesa de debate com um tema muito especial. Eu gostaria de convidar você a já convidar outras pessoas que você conhece, que você possa abrir aí uma mesa no Facebook. Nós estamos ao vivo nos nossos canais de streaming, tanto de YouTube quanto do Facebook, que você possa abrir aí esse nosso debate com aquele que você conhece, mas também já quero falar para você que você pode já enviar as suas perguntas para nós aqui, mande ao vivo, iremos responder para você aqui com todo prazer. E hoje, nesse tempo que nós estamos passando, nós estamos trazendo um tema tão atual e gostaríamos de debater com você, conversar com você sobre qual a nossa postura, qual o nosso comportamento diante dessa situação tão contrária que nós estamos vivendo, essa pandemia. Nós precisamos ter atitude de razão, qual as atitudes de fé, qual o nosso comportamento, como você se posiciona a respeito disso. Para isso nós temos aqui os nossos convidados, sempre aqui na mesa, o nosso pastor Alex Lima, da igreja IBTA, Batista Tempo de Adoração, está conosco. E também nós temos o pastor Elias, da igreja Betel, Noiva do Cordeiro. Você que é da igreja Betel, esteja conosco aqui nesse debate, nessa live. Você que é da IBTA, também compartilhe conosco os seus pensamentos, as suas perguntas. Simplesmente, se for um oi, dá um oi para nós. Nós queremos abençoar a sua vida. E vamos começar aqui com o pastor Elias, que vai fazer as considerações iniciais. Graça e paz, boa noite. Muito bom estar aqui. Quero agradecer, desejar pela oportunidade de estar compartilhando, de estar aqui aprendendo com os irmãos. E acredito que será uma noite de colheita, de conhecimento, né? Eu creio que a IBTA e a Betel são igrejas co-irmãs, igrejas parceiras, a qual respeita mutuamente uma outra, e sairemos daqui edificados pela palavra do Senhor e pelo conhecimento que Deus nos dará nessa noite. Agora o pastor Alex, suas considerações iniciais. Boa noite para todos, a graça e a paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Também estou muito feliz por poder participar desse debate, juntamente com o nosso amigo pastor Elias, homem de Deus, né, um guerreiro, um companheiro na batalha. Estamos juntos aí, fazendo a obra do Senhor. Também com o pastor Albert, né, que sempre está com a gente, nosso amigo, e poder falar sobre esse tema de hoje, um tema tão relevante para nós, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, acredito que você deve continuar ligado, né, antenado, e participando, amém? Queremos aqui esclarecer tudo que for possível. Olha, já quero agradecer aqui a quem está nos acompanhando, a Luciana Alves. Luciana, que Jesus te abençoe, viu? A paz do Senhor, minha irmã. E olha, esse tema é tão importante, a fé e a razão. Da onde vem a fé? Da onde vem a razão? Nós vamos iniciar aqui esse debate. Eu gostaria de já fazer uma pergunta aqui ao pastor Elias. Pastor Elias, qual a sua avaliação do nosso momento atual? O momento atual é um momento de tensão, de conflito e um momento de pânico, de certa forma. O país nunca viveu uma situação igual ou parecida, e nós estamos tendo a oportunidade, diante de toda a crise, de toda a situação que foi que nos encontrou, né, de pandemia, de sermos testados pela fé, testados pela razão. E eu creio que essa noite nós vamos ter a oportunidade de desempenhar a nossa fé e de filtrar a nossa razão. A fé, ela tem que ser exercida, tem que ser praticada, tem que ser alimentada. E a razão tem que ser filtrada. E eu creio que todo esse momento atual está nos dando a oportunidade de realmente de saber balizar, de saber nivelar uma e a outra. Bom, eu já queria agradecer também o João Sebastião, que está conosco, a Stephanie Caroline, a Kerley Alves, seu marido está aqui conosco, Kerley, a pastora Rita, sua família, né, o irmão Moisés, a irmã Amélia, o Joãozinho, o Vilso, o Cássio Nogueira, a Elaine. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o pastor Alex, que vai fazer algumas considerações nesse momento. Olha, esse tema, né, que veio ao nosso espírito para estarmos conversando a respeito, fé e razão,
é um tema muito propício para o momento, né? Muito tem se falado sobre fé e muito tem se falado sobre a razão, né? A razão é você conseguir organizar uma série de pensamentos numa organização lógica. Isso é razão. A palavra razão vem do latim, que é a palavra rádio, né? Significa avaliação, significa compreensão e entendimento. Isso nos é dado por Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos então a razão. Podemos entender, compreender e avaliar. Diferente dos animais, né, que nós chamamos de animais irracionais. E além da razão, tem outras palavras que nós devemos pensar. Por exemplo, a racionalidade. A racionalidade, ela se encontra na Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos, sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo fala sobre esse culto racional, ele está usando a palavra lógicos. A palavra lógicos, no grego, significa, que dá origem à palavra lógica, a palavra razoável, né? Isso é interessante porque nós temos motivos razoáveis, né? Nós temos razões por crer em Deus. A nossa fé, ela não é uma fé irracional, ela é uma fé que tem um motivo, tem um porquê, né? Nós cremos em Deus, né? E esse pensamento, essa fé, ela é razoável. Existe uma outra questão que é o racionalismo. O racionalismo seria o extremo da razão, ou seja, é acreditar ou a crença que tudo pode se explicar por meio da razão, que todo conhecimento que nós temos vem por meio da razão. E nesse debate nós queremos trazer esse equilíbrio, mostrando que nós podemos usar da razão, mas também não podemos lançar mão da fé. A gente tem que crer, a gente tem que confiar no Senhor em primeiro lugar. A nossa fé também não vem de conhecimento humano, né? É uma fé sobrenatural. Então estou muito animado por isso, porque esse equilíbrio é tremendo. Porque eu acredito que a razão, ela não é antagônica à fé, nem a fé antagônica à razão. O contrário da fé não é razão. O contrário da fé é incredulidade, é dúvida. E é isso que você e eu e a igreja de hoje não pode ter. Nós não podemos ter dúvida, não podemos questionar, né, as promessas de Deus. Nós devemos confiar num Deus poderoso. Ter fé em Deus, amém? Mas também ser razoável naquilo que nós fazemos, né, diante dessa pandemia do coronavírus. Olha, eu queria mandar um abraço todo especial à IBTA lá de Piúma, que está nos acompanhando, pastora Rosenil, todos os irmãos aí. Olha, que Jesus abençoe vocês poderosamente. Jesus está com vocês. Também quero agradecer a quem está nos acompanhando: a Ariana Morim, a Priscila Mendes, a Cristiana Vieira, a Viviane Gomes, a Nájila Cardoso, Suelen Gomes, Eliane Rodrigues. Olha, continue convidando as pessoas aí, prepare sua pergunta ou seu comentário, nós queremos interagir com você. Interaja conosco, esse debate é para enriquecer a sua vida, esse debate é para te abençoar, é para exercer conhecimento para você, ok? Então participe conosco, estamos esperando você participar. E manda um abraço para todos vocês lá da Betel, Noiva do Cordeiro, que está conosco também. Mande a sua pergunta também, você aí que ama o pastor Elias, que está junto conosco, manda a sua pergunta. Vamos continuar aqui o nosso debate. Tem uma pergunta aqui para o pastor Alex. Pastor, fechar a igreja ou não? Isso é ser movido pela fé ou é pela razão? Olha, que pergunta, hein, meu amigo? Tem que deixar no estreito, né? É debate, né? Então, mas eu acho bem propícia também a pergunta, porque há esse questionamento no mundo cristão de hoje sobre os fechamentos da igreja por causa da pandemia, né? E houve aí debates, inúmeros debates aí nas lives, em várias mídias sociais, falando sobre isso, dizendo, alguns pastores falando assim: olha, eu tenho fé, não vou fechar a igreja, os cultos serão normais. Outros dizem: não, tem que fechar, porque o nosso culto tem que ser racional. Então a gente se deparou com extremos, né, diante disso. Foram extremos que foram colocados. Outros acreditam que não, tem que fazer o agrupamento mesmo, aglomerar as pessoas, que não tem problema, que nós somos blindados, né, e isso não vai nos pegar. Então existem algumas questões nesse aspecto. Outros dizem: não, nosso culto tem que ser racional. Mas eu acredito que esse culto racional, como eu falei, né, não está dentro desse contexto, no contexto de achar que fechar a igreja ou deixar
de fazer é você ser irracional e deixar de prestar um culto racional. Eu acho que foi uma mistura aí de textos fora do contexto que gerou muita dúvida aí no meio gospel, no meio cristão, não é verdade? E eu acho que o tempo hoje é sermos realmente razoáveis, realmente a gente ser ponderados em tudo, entender que existe uma pandemia, existe aí o vírus, ele é real, está matando pessoas, não é verdade? Não só a igreja foi prejudicada com isso, não só a igreja fechou, mas também as boates estão fechadas, não só as boates estão fechadas, os estádios estão fechados, né? Os shows, os parques estão fechados, e chegou até a igreja também, não é verdade? Mas esse fechamento de igreja, para culto, né? A igreja não está fechada para oração, a igreja não está fechada para que as pessoas possam vir e se refugiar, como o próprio ministro da Saúde disse, que é importante que as igrejas permaneçam abertas para ajudar as pessoas que acreditam que a fé é um refúgio, que a igreja é um refúgio, a palavra de Deus é um refúgio, não é verdade? Mas nós não estamos agora abertos para cultos, né, no momento, e alguém pode achar que isso é falta de fé. Não, isso é ser razoável diante do momento que nós estamos vivendo, né? Mas eu acredito que logo, logo isso vai passar, não é mesmo? E a gente tem que usar a fé não desassociada com a razão no momento que nós estamos vivendo agora. Olha, eu gostaria de mandar mais alguns abraços aqui ao Fernando Rodrigues, ao Marício Rodrigues, André, ao pastor William, junto com a pastora Larissa, o César Costa. E olha, o detrimento da gente entender a diferença entre a fé e a razão vem do discernimento. E o discernimento, ele cresce na nossa vida de acordo com o que nós conhecemos a palavra, de acordo com o que nós temos experiências com o Senhor, mas também quando cresce a nossa maturidade. Por que eu estou falando isso? Que a próxima pergunta aqui para o nosso pastor Elias vem de encontro a esse discernimento, vem de encontro às posturas das nossas lideranças, tanto eclesiásticas quanto também governamentais. E como nós temos que fazer tudo isso? A palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nem todos os líderes são cristãos, nem todos os líderes defendem uma fé, mas todos os líderes são escolhidos por Deus. E nós temos que ter esse discernimento, maturidade, para a gente entender qual o caminho da fé e da razão. Por isso mesmo, pastor Elias, eu faço uma pergunta para você. Como você avalia as disputas atuais nas nossas mídias sociais, pelas lideranças eclesiásticas, nesse momento tão sofrido atual que nós estamos passando? Olha, a avaliação que se faz é que nós estamos passando por um turbilhão e um jogo de vaidade muito grande. Agora, com tudo isso que estamos passando, estamos sofrendo, alguns líderes entendem que é o momento para que eles possam realmente mostrar ao que veio. E tem outros que se colocam, se posicionam diante de uma situação como essa pela própria experiência que tem no quadro do Evangelho. E hoje percebemos que tem os dois extremos, né? De um lado, alguém que se diz que quem o faz, como o pastor Alex aqui colocou, quem encerra os cultos atendendo às autoridades constituídas para, né, a realização de cultos, esses não têm fé por assim fazer. Outros que abrem e convidam as pessoas a vir, trabalha de uma forma irresponsável. E hoje o portal livre que se tem hoje é as redes sociais. As redes sociais têm sido uma ferramenta muito boa, bem utilizada, quando bem utilizada. Mas nesse momento nós percebemos que alguns líderes, com as suas preocupações, eles tendem a se degladiar, tendem a brigar, a discordar de forma covarde um do outro, e com isso eu acredito que coloca muitas das vezes para as pessoas que estão de fora o Evangelho de certa forma por vergonha. E eu creio que nós temos em tudo isso, em toda essa crise que nós estamos, nós temos uma ação de Deus, um movimento que Deus quer fazer, que inclusive para tratar isso, porque se nós somos afetados por situações como essa, foi por razão de muitos como esses estar fazendo o que estão fazendo.
Então, eu acredito que Deus há de mover o coração de cada um, Deus há de trabalhar no coração de cada um, e daqui a alguns dias, ou daqui a algum tempo, nós vamos poder ver nas redes sociais essas pessoas não mais se degladiando, não mais concorrendo, mas sim se unindo num só propósito, num só amor, entendendo que aquele que nos une é maior do que essas coisas que nos separam. Olha, eu gostaria de continuar mandando os abraços aqui. Pastor Emerson Antônio está conosco, a Michele Oliveira, o Elielton de Souza, Andréa Cordeiro, também está conosco o Rodney Mardoni e a Luciana Braz. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. E, pastor Alex, a gente começou a receber algumas perguntas aqui, e eu acho que algumas perguntas têm a ver com o que você já começou a falar. O Cássio Nogueira perguntou: a razão é inimiga da fé? Olha, não, de maneira alguma, né? Não é inimiga da fé, uma vez que a gente tem motivos para crer em Deus, né? Então nós temos razões por crer. A nossa fé, ela tem parâmetros, e elas são parâmetros bíblicos, né? Podemos dizer que a razão, no sentido que eu quero falar aqui, seria como se fosse uma guardiã da fé, porque a razão, quando ela é bem entendida, ela vai fazer com que a gente não entre no misticismo, né? Ela vai trazer uma barreira, porque o nosso parâmetro, a fé vem de Deus, né? Jesus é o autor e consumador da própria fé. Então, a gente não podemos cair na questão, como eu falei, do racionalismo, né? É você acreditar que só por meio da compreensão da mente humana que você terá todo o conhecimento, né? O conhecimento pleno, mas não é. Então, a fé não é ao contrário da razão, nem a razão oposto da fé. As duas têm os papéis distintos e os propósitos bem definidos. Excelentes perguntas, continue mandando a sua pergunta para nós temos um prazer de responder você. Novamente eu convido você aí da Betel, identifique-se que você é da sua igreja, ou talvez você faz parte da noiva de Cristo, não é nem da IBTA, nem da Betel, noiva do Cordeiro, mas está acompanhando. Fale conosco, nós queremos abençoar a sua vida e continuar os nossos agradecimentos aqui, a Elaine Cristina, ao Fabiano Henrique, ao nosso pastor Jeff Amorim, também a pastora Jeane, a Suelen Gomes. Olha, continue conosco aí, viu? Mande sua pergunta, continue participando conosco aqui para que nós possamos, de certa forma, abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo, é o que a gente quer, gerar conhecimento, robustez para você nesse tempo tão difícil. A gente tem aqui, o pastor Elias, algumas perguntas ainda dos irmãos que estão mandando, e tem o irmão Luiz Marcos, ele pergunta o seguinte: a Bíblia diz para termos uma fé racional e não emocional. Muitos são levados pela emoção? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, em Romanos 12, sobre o culto racional, essa orientação é uma orientação a qual eu acredito que o apóstolo Paulo é uma preocupação para que as coisas não fossem levadas por uma emoção, né? Até mesmo porque naquele tempo havia muitas indagações sobre os feitos e sobre o poder, né? Todas as coisas que eram realizadas ali em volta ou pelos apóstolos. E nisso o apóstolo Paulo, colhendo, eu acredito, algumas informações, ele tenta trabalhar de forma com que o emocional não fosse levado ao extremo. Porque toda vez que nós deixamos com que as emoções nos levem ao extremo, ou extrapolamos o limite das emoções, nós adoecemos. E a orientação do culto racional ali, ou da busca, ou da fé racional aqui, dentro do contexto aqui, é para que a gente possa avaliar, em todo momento que a gente for levado a deixar com que as emoções extrapolem, nós possamos colocar realmente um balizador nisso. Não que a gente não possa nos emocionar. Somos seres humanos, entendemos que temos sentimentos, precisamos expressar esses sentimentos, porque não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos, mas a fé, ela sendo racional, no sentido de avaliar, no sentido de eu obter, ou buscar entre a fé e a razão a sabedoria, eu consigo sim saber os limites da emoção.
E eu entendo que há uma necessidade dessa emoção, desde que ela seja temperada, que ela seja controlada em Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E nisso tudo, eu vou colher frutos que vêm ao meu favor como ferramentas para ser usada no ministério a qual o Senhor me confiou. Então, existe sim a emoção, de fato, que me leva à perdição. Existe a emoção que me leva à solução, quando eu deixo com que a fé atue nessa emoção, e eu sou chamado a uma razão, ao pé no chão, né, que a gente fala, para que eu possa avaliar, porque eu possa, dentro da sabedoria, eu possa discernir, porque o discernimento é que traz essa condição, para que eu possa avaliar os extremos da razão ou os extremos da emoção. Maravilha. Nós agradecemos aqui também a Luana Prado, o Wendel, a Marcele Cristina, o Cristiano Dutra, da Igreja Presbiteriana. Um abraço a você aí, nossos irmãos da Presbiteriana, que Deus abençoe todos vocês. Também temos aqui um irmão lá da Betel, noiva do Cordeiro, o Ailton dos Santos. Deus te abençoe, viu, Ailton dos Santos? A todos, aí em nome de Jesus. E a gente tem mais uma pergunta aqui, nosso amigo, pastor Alex, que é do Rodner Mardoni. Aí serve para vocês dois, tanto para o pastor Alex, também para o pastor Elias. Ele pergunta, na opinião dos pastores, como a igreja sairá depois de tudo isso? Olha, pastor Elias, permita-me falar primeiro. Você é o convidado, né? Às vezes deveria ser para você. Mas eu já vou resumir dizendo o seguinte, a igreja sairá melhor. Amém. Sairá melhor, com certeza, muito melhor, com certeza, eu acredito nisso. Amém. Olha, continue participando conosco aí, o pastor Elias já vai dar a sua contribuição nesse tema aqui da pergunta, mas continue conosco aí, ok? Olha, eu acredito que a igreja é a igreja triunfante, a igreja, o dono da igreja está vivo, e eu acredito que a crise nos promove, e a igreja sairá dessa crise uma igreja realmente provada e aprovada. Eu acredito que tudo isso será possível. Por quê? Porque nessa crise, nesse momento que nós estamos vivendo de calamidade, nós estamos sendo levados a entender que nós temos que trabalhar, buscar a nossa fé como nunca antes em Deus. E a razão nos levará a entender que nós devemos valorizar mais o nosso tempo um com o outro, o nosso tempo como igreja, o nosso tempo como família, o nosso tempo como seres humanos. E nós vamos entender a partir dessa crise que o ativismo que nos roubava o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus ou à família, aos amigos, esse ativismo não terá mais a força que tinha antes. Eu acredito sim que a igreja sairá muito melhor do que entrou dessa situação. Ô Rodner, eu acredito que em todo tempo nós estamos em aprendizado. E assim, Jesus sempre nos ensinou, e a palavra ela é revelada a todo tempo. Em todo dia o Espírito Santo nos ensina cada dia mais. Eu tenho certeza que esse tempo todos nós estamos aprendendo, não só pastores, mas como toda a humanidade, como todos os seres humanos estão aprendendo com essa situação e deve aprender. Eu costumo dizer que aquele que é inteligente, ele aprende com conhecimento, mas aquele que é sábio aprende com os erros dos outros. Então nós estamos aprendendo com os acertos, com os erros dos outros, para que nós possamos colocar em prática. E Deus nunca perde o controle de nada. Então Deus está no controle, Ele está dando direcionamento, por isso nós temos que saber a hora de aplicar a fé, a hora de aplicar a razão, mas uma coisa eu tenho certeza, a igreja sairá mais triunfante do que é hoje, ok? E eu tenho aqui mais uma pergunta, continue mandando a sua pergunta, ok? Pode continuar mandando sua pergunta, nós queremos te abençoar, nós estamos aqui com a Cida também nos acompanhando, a Cida Salles, e a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com, tenho certeza, o pessoal do canal Porta Estreita. Ele pergunta, e tem a ver com a sua iniciação, pastor Alex, que o contrário da fé não é razão, e sim a incredulidade. Ele está perguntando, você já falou sobre isso,
mas eu gostaria que você reforçasse um pouco mais sobre isso, porque as pessoas ainda estão me enviando as perguntas, e a pergunta veio depois que você fez a sua colocação. Talvez ele não estava no momento, que você reforçasse isso, por favor. Ótimo, maior prazer, né, em responder o nosso amigo, né, e enfatizar sobre a importância de distinguir mesmo, né, a questão da fé, a questão da razão, saber como que as duas funcionam, né, o propósito de cada uma delas. Então, é você ter os seus pensamentos lógicos, organizados, isso é a razão. E a fé, né, ela tem que ser viva em Deus. Então, a fé não contradiz a razão e a razão não contradiz a fé, ok? Sabemos que devemos ser guiados, né, por uma fé viva, uma fé que tem um parâmetro na palavra. Nossa fé, ela tem motivos, amém? Nós cremos e temos motivos reais em crer e confiar em Deus. Aleluia! Olha, eu quero te incentivar novamente a você enviar sua pergunta. Esse tema é um tema muito apropriado para este momento. E nós estamos vendo, eu recebi e vi aí nas mídias sociais uma imagem muito importante. Eu gostaria de compartilhar aqui com os pastores, e cada um deles vai fazer a sua colocação. Eu vi um post, até um pastor também colocou isso nas mídias sociais, a postura dos países em relação à pandemia, né? Os países, a postura dos outros países do mundo, todos de mãos dadas, e no Brasil, pessoas com uma corda como se fosse aquela briga, aquela guerra de corda, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, cabo de guerra. Obrigado, pastor Alex. Cabo de guerra. O que nós podemos aprender com isso? Tantos países que são de primeiro mundo, né? O pastor Alex conhece, conversa também com vários pastores do mundo todo, tem esse contato, assim também como o pastor Elias. Como que a gente pode, como pastores, orientar não só os nossos irmãos, a população, mas também as nossas igrejas, os nossos pastores, o brasileiro como um todo, com essa nova cultura, aprender com isso tudo, criar uma nova cultura e todo mundo ajudar um ao outro? Olha, eu acredito que no Brasil existe muito oportunismo, infelizmente, né? E esse oportunismo aparece assim de maneira muito clara em tempos difíceis, né? Muitas pessoas procuram, através da crise, fazer um palanque de discurso, né? E quando em outros países as pessoas se unam em compaixão, identificando com a dor um do outro, né? E buscam a restauração do país. Então a gente percebe que através dessa crise há uma ruptura na política, também até em alguns líderes cristãos que estão se colocando em posições contrárias um dos outros, mas o momento hoje é de se unir. A gente tem que se unir, né, para vencer esse momento. Nós não venceremos separadamente, individualmente, vamos vencer juntos, no coletivo. Por isso que a igreja tem que se unir agora. Tem agora uma convocação, né, para um jejum agora dia 5 de abril agora de 2020, né? E está sendo espalhado aí pela mídia. Eu acho que a gente tem que abraçar essa ideia. Eu vi alguém escrevendo assim: olha, não precisa ninguém pedir para a gente jejuar, orar para a gente orar, ler a Bíblia para a gente ler a Bíblia. Com certeza não. Mas quando essa proposta vem para que a gente possa jejuar juntos, né, como igreja, independentemente de denominação, de placa, e agora é o povo de Deus unidos, clamando, né, por uma transformação no Brasil, por milagres no Brasil, para que esse vírus seja vencido. Então vale a pena a gente vencer toda a diferença que nos separa, né, e agarrar com Jesus, que Jesus é que nos une. Amém? Então vamos vencer essa indiferença que acontece na política, que acontece na economia, que está acontecendo também, infelizmente, no meio cristão. Pastor Elias, sua colocação? Bem verdade é que o Brasil já tem isso na sua cultura. É difícil, vai ser um processo quando as coisas quando há uma necessidade de se unir, abre-se um processo de concorrência, ou abre-se como se fosse um jogo, né, de futebol. Quem é que ganha e quem perde. E a gente vê também que o país, até mesmo por isso eu acredito que o próprio Deus está permitindo essa situação desse tratamento, até por esse cenário, por essa situação, que muitas das vezes falta a consciência de cada um. Nós estamos vendo aí que logo quando se anunciou essa crise de uma forma mais agressiva,
muitos comerciantes, né, elevaram o preço dos produtos, do álcool gel, enfim, das coisas que seriam de extrema urgência naquele momento. E houve muita denúncia, não tinha mais em estoque, e o Brasil ele tem muitos oportunistas, como o pastor Alex disse, e por isso a coisa demora mais. Eu tenho para mim, isso é uma opinião minha, quem discorda tem os seus porquês, né? Mas que essa crise total, disso tudo que está sendo propagado, 30% para mim que é real, 50% virou politicagem e 20% é a dúvida. Para mim, isso não é tudo que está se falando, mas também não é o nada. E o país precisa aprender com situações como essa, para que nós não venhamos sofrer novamente. Foi citada aqui a situação de uma equipe, né, que por muitas vezes trabalhou o escárnio ao Evangelho, né, um pessoal da Portas, né, Porta dos Fundos, né, foi citado aqui, e esse pessoal, eles tentaram trazer a desunião, tentou trazer a separação entre o cristão, principalmente. E por muito tempo fizeram chacota, e situações como essa, o carnaval aí há 30 dias atrás, eu acredito que a boleta chegou no Brasil. Eu acredito que a boleta chegou. Eu acredito que o Brasil superou Sodoma e Gomorra. E por isso a boleta chegou. E por ter chegado a boleta, nós estamos tendo também a oportunidade de pagar a boleta, no sentido do que nos compete, do que nos cabe. E com isso, jejum, oração, assembleia solene, eu acredito que esse momento de templos vazios é que vai ser o momento de igreja cheia. Igrejas cheias. Nós estamos com templos vazios, pregando às vezes para cadeiras. Mas é o momento que a igreja que somos nós, né, vai estar se enchendo no fecha a porta do seu quarto e ora, na busca do devocional. Deus está nos levando a buscar diretamente a face dele, né? Muitas das vezes a gente esperava no pastor, esperava no irmão, no obreiro, no irmão de oração, no irmão do monte, nada contra. Nós temos essas pessoas que são intercessores, é válido, mas agora é o momento do fecha a porta do seu quarto e ora. É o momento da intimidade com Deus, do estar sós com Deus. É o momento que as luzes, a fumaça não tem, mas é o momento que nós temos que ter o Santo dos Santos, e isso vai nos unir. Eu acredito que a igreja vai experimentar um tempo de unidade, sim, no Brasil, no mundo. Eu acredito que há um despertar de Deus para todos nós nesse momento. Amém. Olha, queria continuar aqui mandando os abraços que você está nos acompanhando, né, que a bênção do Senhor chega para você, de Milson Luiz, Viviane Cristina, a Joyce Silva, a Zilma Silva, Michele Oliveira, a Carolina Isabelle, o Nivaldo Vidal. Ô Nivaldo, Deus te abençoe, viu? Está com a criança aí tão pequena, né? Que Deus abençoe vocês. O José Geraldo. E eu tenho uma pergunta aqui individual para o pastor Alex e depois uma outra para o pastor Elias. Pastor Alex, a Suelen, que é aqui da nossa igreja, da intercessão, aqui da IBTA do Vale, ela faz uma pergunta para você. Depois desse tempo sem cultos presenciais, isso refletiu alguma falta na igreja? Tanto para os cultos, para o ministério, para a igreja? E ela faz uma colocação a seu respeito. O Senhor é bem detalhista. Qual o próximo passo? Isso me mata, né, ser detalhista, né? A gente sofre demais, Sueli, sofre muito com isso. Porque na igreja uma cadeira fora do lugar me incomoda. Uma luz que deveria estar acesa, se estiver apagada, me incomoda. Se é para estar apagada, estiver acesa, me incomoda. Então, é muito complicado isso, né? Mas eu estou muito animado. Em detrimento que tudo está acontecendo, eu falo para vocês aí, para todos que estão me ouvindo, eu estou animado, eu não perdi a fé, não perdi a esperança, e eu creio que coisas maiores Deus fará. Jesus disse assim, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está trabalhando em nós para fazer coisas maiores ainda através de nós, né? Então eu acredito nisso. Então a gente precisa nos manter juntos mesmo, né? Quando os cultos voltarem na sua normalidade, na verdade nunca mais será normal, não é mesmo? Porque eu estou com saudade dos irmãos, os irmãos creio, estão com saudade
da igreja, dos cultos, né? Dos nossos ajuntamentos. Então, quando liberar, olha, os cultos podem retornar. Meus irmãos, eu creio que vai ser uma correria. Eu vi, pastor Albert e pastor Elias, um vídeo que correu aí no WhatsApp, nas redes sociais, de uma pessoa entrando assim no auditório, né? Não sei se é igreja, eu acho que não é, não sei se é, mas um senhor assim, mais fortinho, robusto, né? Mais robusto. Mais fortinho, mais robusto. E ele entra, eu vi o vídeo também, agitado, correndo, e ele pega uma pessoa, abraça, põe nas costas, sobe na plataforma, taca gabanhotas, né? E eu creio que vai ser mais ou menos assim. Se os irmãos ver o pastor Alex dando campanhota aqui no altar, pulando, salto mortal, olha, não fique escandalizado não, porque nós vamos fazer uma grande festa, vai ser de fato uma grande celebração, né? Nós vamos realmente nos unir aqui. O que temos sentido falta é da presença, né? A presença. Estamos aí fazendo nossos cultos online, estamos trabalhando nas redes sociais da igreja, mas nada se compara com o calor humano, com o tete a tete, com o face to face, né? O face a face. Nada se compara a isso, não é mesmo? Então a gente tem que sentir falta desse aconchego da comunhão que a igreja, que é a marca da nossa igreja, né? Essa alegria que nós temos em receber as pessoas que chegam na igreja para participar do culto. Então isso está fazendo muita falta mesmo. É o que mais a gente sente falta, é essa comunhão presencial. Estamos tendo comunhão por meio da internet, mas está faltando essa comunhão aí, esse calor humano aí, que em nome de Jesus, logo, logo, né, pastor Elias, isso vai ser vencido e a gente vai poder reunir o povo, fazer lá o corredor de fogo, glória a Deus, as vigílias, né, os cultos, né, cheio do poder de Deus, porque vai ser tremendo. Aleluia, estamos com saudade desse tempo, né? Olha, você que está nos acompanhando pelos canais de streaming do YouTube, olha, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, por favor, é tão importante para nós, deixe seus comentários também, isso é muito importante para nós. Nós estamos aqui para você, nós estamos aqui dedicando esse tempo para você, para auxiliar você, para te dar entendimento, para abençoar a sua vida. Queria agradecer também a Gislene Oliveira, o Julimar Santos, o Maurício Couto, sabe, que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Temos uma pergunta para você aqui, pastor Elias, mas antes da pergunta, eu acho que a pergunta que foi feita para o pastor Alex também cabe a você, que é pastor presidente lá da Betel, sobre essa situação da igreja, dos cultos que não são presenciais, a falta que você sente, a falta que o público sente de você, e sobre toda essa situação. É verdade, é traumático. Eu realmente, gosto de trabalhar com pessoas, a minha vida tanto na igreja e também, né, no cargo público, e a gente sente muita falta como igreja, porque eu sou nascido em igreja, né, as pessoas que conhecem minha história sabem disso, e a gente sente muita falta. Eu estou pensando em programar uma reinauguração, algo assim, quando tiver autorização para retornar, porque a gente sente muita falta, com tudo isso que tem, tecnologia, a estrutura de comunicação, mas não é a mesma coisa do calor humano. Eu sinto falta até dos tumultos, até dos BO, até dos crentes que me faz raiva na igreja, eu sinto falta. Eu falei até com a minha esposa que eu vou assim, estressar menos com eles, vou ter mais paciência. Porque o negócio assim é tão complicado quando você chega numa nave de um templo, de uma igreja, e vê tudo vazio num dia de culto oficial, como no culto de domingo ou de quarta-feira, e você vê assim, ou ninguém, ou praticamente poucos, né, pelo protocolo que tem que ser seguido. E eu falo, meu Deus, cadê os irmãos? E que dia que vai terminar isso? É traumático. Mas a gente sabe também que tudo tem seu tempo determinado, e Deus nos dará uma dupla honra no lugar de vergonha. Amém. Olha, o pastor Alex citou aqui o vídeo, né, da pessoa entrando lá, todo eufórico. Imagina o pastor Elias entrando na igreja, vai ter que ter a força do Sansão, pedir a força do Sansão, a força do Sansão para ele carregar os irmãos na costa, entrar daquele jeito lá. Mas eu tenho certeza que vai ser assim, né, pastor Elias? Vai vir força da onde, né? Dos céus, onde a gente não tem fisicamente, né? Mas Deus nos dá a força aí, graças a Deus, e vai ser assim. Queria mandar um abraço também para Marli. Pegando o Celção lá da igreja dele, vai carregar. Oh, maravilha. Olha, Marli, um abraço para você, Marli Oliveira, Julimar Santos. Olha, você está gostando desse debate?
né? Nós estamos fazendo esse debate, pretendemos fazer todo esse debate na sexta-feira. Esteja acompanhando conosco. Olha, queremos ser bênção para você, assim como você é bênção para nós. Sabe, inscreva aí no canal, deixe o seu like, participe conosco, vai ser uma bênção. E como eu falei para você, pastor Luiz, tinha uma pergunta aqui direcionada para você. A Luciana Brás, ela pergunta para você: é o princípio das dores? Como se portar entre a fé e a razão nesse contexto? É o princípio das dores. Eu acredito que é um sinal, ainda o início, de tudo que está por vir. Eu acredito que é uma forma estratégica também, é uma estratégia de Deus, né, melhor dizendo, para que a gente possa acordar, despertar para missões, para evangelismo, o qual em algum tempo nós dormimos diante disso, ou cochilamos diante disso. É um princípio de dores que nos dá a condição, pela razão, é claro, de acessar a fé, para que nós possamos pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo muito, muito bom para pregar o Evangelho. As pessoas estão muito acessíveis, muito prontas para receber a palavra de Deus, pelo momento do medo, do pânico, de tudo que se criou. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, Luciana, é usar de tudo isso, do caos, para que Deus possa transformar tudo isso em bênção, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, trazendo às pessoas que tudo isso já estava anunciado na Bíblia, mostrando para elas o que poderia, o que pode acontecer daqui para frente, o que vem a acontecer daqui para frente, mas também mostrando para elas o tamanho da misericórdia, do amor de Deus diante de tudo isso. Mostrando para elas que o seguro de Deus se renova a cada manhã, né? É o que está colocado em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós entendemos que por se renovar, essas pessoas que estão lá fora, em pânico, com medo, com depressão, com doenças psicossomáticas, sabe, de toda forma, né? Pensando em suicídio, é o momento que a gente pode estar pisando no chão pela razão, fazendo uma reflexão, mas acionando a fé em Cristo e levando Cristo para essas pessoas. Amém. Gostaria também de mandar os nossos agradecimentos a Arlete Lopes, a Cátia Márcia, ao José Carlos, Josiano Soares. Pastor Alex, agora tem uma pergunta aqui meio bombástica, né? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: se a fé é um dom de Deus, qual o sentido da utilização de objetos como lenços, chaves e tantos outros utensílios, como campanhas, como todas essas coisas? A igreja tem sido tão atacada a respeito disso. Qual o posicionamento, seu pensamento em relação a isso? O meu pensamento é de moderação, de equilíbrio. Porque eu acredito que quando nós somos bíblicos, nós somos moderados e equilibrados, né? A Bíblia nos coloca nessa situação. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de amor, de ousadia e de moderação. Então, quando eu vejo essas questões, existe um exagero, existem os extremos, né? Com certeza não podemos negar isso. Existem igrejas que trabalham muito essa questão, tudo é chave ungida, vassoura ungida, guarda-chuva ungido, né? E usa essas coisas para forçar alguma coisa na vida das pessoas. Mas é inquestionável o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o lenço de Paulo curava, que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz assim: se há alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e unge com óleo, né, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Então, tem coisas que realmente funcionam. Eu acredito o seguinte, que tudo que está na Bíblia, que você conhece e crê, funciona para a sua vida, né? Mas a gente não pode ser exagerado. Tem pessoas que acreditam que nada disso funciona, que isso não dá certo, isso é crendice. Ok, a pessoa acredita nisso, é a medida da fé da pessoa. Outras pessoas acreditam que através de um ato profético, através de um direcionamento de Deus, não estou falando para você colocar fé em objetos, entenda isso. Você colocar fé em um objeto, isso está errado. Isso está errado. Jesus curou as pessoas, chegou um momento, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, untou os olhos do cego. Não tem que dizer que você vai sair cuspindo e passando lodo nos olhos das pessoas, né? Mas Jesus fez assim, né?
Como também um dia Jesus tocou num leproso e falou assim: olha, eu quero ser curado. Mas um dia Jesus olhou para trás leprosos e gritou com eles: vai e mostra aos sacerdotes, vão e mostra aos sacerdotes. E eles foram aos sacerdotes e estavam curados. Então nem tudo acontece dentro de um modelo, dentro de uma forma, dentro de uma receita de bolo, né? Eu misturo os ingredientes e isso vai dar certo. Então a gente tem que ver o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia fala sobre isso. A nossa fé, ela vem de Deus e ela é em Deus, né? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a fé é um dom de Deus e o alvo da nossa fé é Deus, nunca será um objeto, né? Mas nós vemos na Bíblia algumas passagens que isso funcionou em alguns aspectos. Então a gente tem que acreditar que não podemos ficar nos extremos, achar que nada disso funciona, né? Não preciso fazer campanha, não preciso ser ungido com óleo. Não, peraí, existem os parâmetros bíblicos aí que nós devemos acreditar no que a Bíblia diz. Uma questão muito interessante também, pastor Alex, me permite, nós temos o ato profético e o ato patético. Sim. Onde é a diferença disso? A diferença é que o ato profético, ele é exercido com ação. Ele é a fé e a razão na ação, né? Deus dá uma ordem para Josué, dizendo: Josué, você vai dar 7 voltas, você vai tocar a buzina, você vai fazer barulho e as muralhas vão cair. Bem, poderia ser uma vez só. Ô Moisés, toca nas águas que eu vou abrir o mar. Poderia ter tocado. Existe o ato profético, que é o ato profético que produz, através da ação do homem, a ação de Deus, pela fé. Existe o ato patético. Nesse assunto, nesse contexto aqui, o ato patético é qual? É a ferramenta que está se usando, o lenço, o óleo? Não, é o comércio que se faz disso. Se torna um ato patético pelo comércio. Não produz, porque não tem ação, tem um interesse. Nós tivemos uma experiência na região onde eu pastoreio, que é a região de Birité, em Washington Pires, a qual em um certo tempo Deus me deu uma direção para alugar algumas horas de voo, um helicóptero, e ungir a região. Nós tínhamos um índice de criminalidade muito grande, muito alto na região. E Deus mandou que eu viesse ungindo com óleo, leite e mel. Assim eu fiz. Nós alugamos 2 horas de voo, o povo veio por terra, eu e um copastor entramos na aeronave, sobrevoamos ungindo todos os pontos principais de boca de fumo, os lugares onde tinha homicídio, e ungindo e determinando, né, em fé, que as legiões batessem retirada em nome de Jesus. E Deus deu a vitória, que a história da região hoje é outra, é transformada. Isso aí é provado, é só ir lá para ver. Isso é o quê? É ato profético, mas nós ficamos só nisso? Não. Quando nós descemos a aeronave, nós preparamos como igreja, mas a igreja sempre trabalhando com comunidades terapêuticas, a igreja sempre atuando no acolhimento daqueles que necessário fosse, das crianças, em projetos. Isso é ato profético, produzido por ação. E essas questões que a gente ouve, muitas vezes das campanhas comerciais, de que vou vender o lenço por 50, vou vender o óleo ungido de Israel. Eu nunca vi se trazer tanto óleo ungido de Israel assim, não sabia que era tão fácil trazer tanto óleo assim. E outra coisa, qual que é a diferença do óleo de Israel para o óleo que eu compro aqui no Brasil? Se quem faz, quem move, quem realiza é Cristo. Então, o óleo, ele é a ferramenta, ele é o ato, o realizar é Deus. Então, e o Brasil, de novo, o Brasil gosta disso, pela cultura, a indulgência, a forma que foi construída na nossa raiz religiosa. Então, nós pagamos por isso, e pagamos um alto preço muitas das vezes. Mas eu acredito que, não havendo extremo, havendo um contexto bíblico para tudo isso, como o pastor Alex colocou, né? Há sim a necessidade, como o próprio apóstolo Tiago coloca, né? A unção com óleo, a condição de se fazer, mas se fazer com ordem e decência. Agora, as demais coisas que vemos aí, realmente é comércio, muitas das vezes é bandidagem mesmo, muitas das vezes é forçar a barra mesmo, e muitas das vezes é falta de conteúdo bíblico e conteúdo das coisas de Deus. Amém. Olha, queria mandar mais um abraço aqui a Patrícia Souza, a Valesca Ferreira lá da Betel,
a nossa Olivia Ribas, da nossa igreja BTA, que Deus abençoe sua família, a família de cada um de vocês, seu comércio, Olivia, né, num momento tão difícil aí para os empreendedores, que Deus te dê estratégias aí, para que você possa romper esse tempo, ao José Carlos também, lá da Betel, né, que Deus abençoe cada um de vocês. Continuando aqui, para a gente estar já indo, caminhando para o final, a gente tem uma pergunta aqui, pastor Alex, da Cláudia. Ela diz assim: nos dias de hoje, é possível falarmos de uma relação equilibrada entre a fé e a razão na construção da nossa sociedade? Olha, muito interessante a pergunta da Cláudia, né? Eu creio que o momento é esse, um momento diferente que nós estamos vivendo, um momento assim atípico, né? De tudo que já experimentamos até então. Nossa geração não viveu o que nós estamos vivendo, né? Então a gente tem que estar com o pé no chão mesmo, né? Pensando, analisando, né? Procurando de Deus um discernimento do que está acontecendo. São tantas notícias, né? São tantas notícias, e muitas delas são fakes, algumas são verdadeiras. Então a gente precisa analisar, a gente precisa pensar. Deus nos deu essa capacidade. Se Deus nos deu a capacidade de raciocinar, vamos usá-la. Não é errado a gente deixar de usá-la. A gente precisa usá-la. Mas uma outra questão, também não podemos deixar de usar a fé, principalmente nessa hora também, né? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para nós, e Ele nos revela por meio do Espírito. Então a gente precisa crer, né? Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, creste em Deus, creste também em mim. Então vamos crer em Deus, vamos crer em Jesus, vamos crer na Bíblia, vamos crer nas promessas de Deus, porque pregando sobre a fé, vivendo a fé, né, nós vamos construir uma sociedade mais abençoada, mais equilibrada, uma sociedade mais coerente, né, e não desequilibrada como nós estamos vivendo hoje, esse desequilíbrio que está acontecendo por todos os lados, né, no mundo inteiro. Então é razão e é fé que nós precisamos hoje. Amém. Vou mandar mais alguns abraços aqui ao Disseu Costa, abençoado do louvor aí da nossa igreja, o pastor Fábio Júnior e Mara Joyce, lá da Betel, aqui do nosso pastor Elias. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, eu quero agora falar com você algo muito sério. Nós estamos nesse tempo, todos os debates, todos os temas que nós estamos trazendo aqui é propício, né? Se prepara aí para a próxima semana, também traremos um tema para abençoar seu coração. Mas olha, eu quero te falar uma coisa. Nesse tempo que nós não podemos ter cultos presenciais, as lives, os cultos ao vivo, são cultos oficiais da sua igreja. Você que faz parte da igreja de Cristo na terra, no planeta, e você não pode estar na sua igreja, nós estamos com saudade de vocês, vocês estão com saudade de nós, mas olha, é culto oficial, participe do culto, sabe? Naquele momento que a sua igreja marcar, aqui na IBTA nós temos, todas as quartas-feiras às 20 horas, nós temos os nossos cultos ao vivo, mas também no domingo nós temos às 9 horas da manhã e às 18 horas, não deixe de participar, é culto oficial, é tempo seu com Deus, mesmo você da sua casa, onde você estiver, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão 4K, no seu Xbox, seja qualquer canal que você estiver, nós estaremos com você para te abençoar. E com isso nós temos uma pergunta aqui, eu gostaria de direcionar, pastor Elias, essa pergunta a você. Em Romanos 12, o Jonathan Henrique, né, que nos ajuda tanto aqui, está conosco aqui também, todas essas transmissões, não só nas transmissões, mas também em toda a comunicação da igreja. Em Romanos 12 diz sobre prestar um culto racional. As pessoas estão vendo os cultos pela internet. Vocês acreditam que esse impacto na consolidação da igreja, que tem esse impacto na consolidação da igreja à distância, será apenas passageiro, ou após esse período da pandemia, ou será algo que vai ser evoluído nas igrejas de agora para frente? Eu acredito que pela pandemia é passageiro, mas também é uma grande descoberta, e também está se quebrando, de certa forma até uma resistência de muitos líderes. E eles estão entendendo o alcance, a necessidade de respeitar a tecnologia nesse sentido, bem usada. Então eu acredito sim que nesse momento vai passar, porque o nosso país, a nossa cultura é presença. Nós temos isso já em nós e nós valorizamos isso. Agora, passando tudo isso, também haverá um investimento maior na estrutura de transmissão, na estrutura
digital das igrejas, até mesmo as igrejas que tinham resistência com respeito a tudo isso. Elas estão entendendo que isso está aí ao nosso serviço, está aí ao nosso bom uso, e eu acredito muito que nós vamos sair sabendo utilizar melhor essas redes, sabendo usar melhor essa tecnologia. Que bom. Olha, que pena, né? Já estamos chegando aqui ao final, o tempo tão precioso com você. Tenho certeza que tem abençoado sua vida. É um prazer imensurável para nós estar aqui com você, compartilhando esse momento. E olha, gostaria de agradecer também a Alessandra Silva, Priscila Mendes e todos vocês que estiveram conosco durante esse período desse debate. Eu quero abençoar a sua vida, mas também quero abrir esse momento agora, tanto para o pastor Alex e o pastor Elias, deixar uma palavra, uma reflexão, algo para abençoar a sua vida. Vamos começar aqui com o pastor Elias, nosso convidado. Fica à vontade para suas considerações finais, pastor Elias. Olha, os meus agradecimentos e uma palavra a todos vocês, entendendo que Deus, Ele está no controle de tudo, como foi falado aqui, e entendendo também que este é um tempo que a gente pode tirar com uma qualidade muito maior do nosso devocional, da nossa vida com Deus. É um tempo realmente do fecha a porta do seu quarto e ora. É um tempo qual, às vezes, a gente não vai conseguir falar muito. A gente vai conseguir chorar na presença de Deus. E eu acredito que o que Deus está observando, esperando de nós, às vezes, são as nossas lágrimas. Porque nós estávamos vivendo um tempo com tanta coisa e seco. Os nossos olhos estavam secos, né? Na grande maioria. E agora é hora que as nossas lágrimas falam por nós. Porque às vezes chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. E esse é o momento de crise, momento de choro, o momento de Joel 2, de chorar, prantear, de uma assembleia solene, de jejuar. E nós temos aí uma grande oportunidade nesse domingo, a partir de meia-noite, de estar jejuando. É uma convocação, é um convite à igreja, é um convite a você cristão, para estar jejuando em favor da nação. Eu acredito, se a autoridade máxima dessa nação reconheceu isso, é porque tem Deus nisso. E eu acredito muito que nós vamos ter um bom tempo, um novo tempo no Brasil. Tudo isso que nós estamos passando é o término de uma grande faxina que Deus está dando nessa nação. E foi necessário que isso acontecesse, para que a gente pudesse, como igreja, eu como pastor, como líder, pudesse acertar a boleta que me cabe. A boleta, muitas das vezes, da negligência, a boleta da omissão como pastor, a boleta, muitas das vezes, da falta de atenção. E essa boleta eu estou procurando pagar diante de Deus, para que possamos ter um tempo realmente de refrigério, um tempo de reavivamento sobre a nação brasileira, reavivamento sobre a igreja. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as famílias. Amém. Pastor Alex. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos, né, que participaram, que acompanhou esse debate. Eu estou saindo aqui muito abençoado com a presença do pastor Elias, com o pastor Albert. Obrigado por vocês, né? Vocês têm sido companheiros mesmo, glória a Deus por isso. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, que é algo que eu tenho aprendido nesses dias. Em uma semana as coisas mudaram muito, muito mesmo. A gente estava com nossos cultos, né, com um número considerável de pessoas, e de repente, de uma semana para outra, a igreja vazia. E como o pastor Elias disse, a gente pregando para as cadeiras, né? Isso está fora do controle humano. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz em saber que tudo está no controle de Deus. Que Deus não perdeu o controle. Eu e você não podemos controlar tudo, mas eu e você podemos suportar tudo. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos prova além da nossa força, mas junto com a aprovação Ele dá também o escape. Se nós estamos sendo provados, é sinal que seremos aprovados. E quando a bênção chegar, ela será muito maior do que a luta. Então, a minha mensagem para você é: continue firme na fé, continue acreditando, confiante em Deus, se apegue à Bíblia, abrace a palavra do Senhor, coma a Bíblia nesses dias e ore bastante, amém? Porque a nossa vitória está perto. Deus abençoe. Amém. Olha, eu quero deixar um texto bíblico para você, que está em Hebreus 11:6, diz que é
sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que nós creiamos que Ele existe. E para aqueles que creem que Ele existe, tem uma bênção tão grande. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha, eu gostaria de agradecer a você de estar conosco aqui, mas deixar aqui também os nossos últimos avisos para que você possa estar ligado. Nós temos uma atualização no nosso site da IBTA. Você que quer conhecer essa atualização, entra lá no ibtaoficial.com.br, tem tudo aquilo que você precisa saber da nossa igreja e que você possa estar antenado e tudo ali. Temos os nossos cultos online, vou repetir, domingo, 9 horas da manhã e também às 18 horas. Olha, é culto oficial, você que é da IBTA não pode ficar de fora, amém? Também temos, a nossa igreja vai ficar aberta para as orações, para que você possa ter um tempo ali com Deus dentro da igreja. No Mineirão, nós vamos estar abertos a partir das 10 horas da manhã, de 9 às 18 horas, você pode estar ali na igreja, separa um tempo, separa o horário melhor para você, de 9 às 18 horas, você vai estar ali, tendo seu momento de oração, tendo seu momento de adoração ao Senhor, é uma bênção para nós, e no Vale das 19 às 21, né? Então você pode estar aqui na IBTA do Vale também, de 19 às 21 horas. Olha, obrigado pela sua participação, continue conosco aí nos próximos debates, todas as lives que tiver, nos cultos online. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Deus te abençoe.